Olá pessoal, meu nome é Celine Filipe, eu sou bióloga e mestre em biotecnologia marinha e eu vou apresentar a aula para vocês sobre condução em ambientes recifais. Vou falar um pouquinho sobre esses ambientes, alguns problemas que ele enfrenta e como a condução é importante para a conservação, desses ambientes. Então, de uma forma bem geral, a gente pode classificar os ambientes recifais como toda ou qualquer formação rígida no fundo do mar, sendo orgânica ou inorgânica. E junto com diversos organismos, ele forma um ambiente bem complexo, entre associações, que a gente chama. Então, é um ambiente bem rico, bem diverso, tem grande importância e eu vou ressaltar alguma delas aqui para vocês. Proteção costeira, Então, o ambiente recifal, ele funciona como uma barreira contra as ondas. Então, vai preservar aí a costa, as encostas do litoral. A economia, aqui eu exemplifiquei como o turismo, mas a gente tem aí a pesca, a gente tem a indústria farmacêutica, que também extrai organismos dos ambientes recifais. São áreas de reprodução e berçário, alimentação também, então abastecem aí os oceanos com essas áreas de reprodução e berçário. Falando um pouco dessa biodiversidade, a gente pode entrar rapidinho nos organismos que estão ali no ambiente recifal. A gente tem aí uma série de organismos que são preferidos aí, digamos assim, que chamam muita atenção, Todo mundo que mergulha ou vai mergulhar quer ver, Tem as tartarugas, lagosta, tubarão, os peixes em geral, polvos, os moluscos. Então a gente às vezes escuta aí turista que sai da água que não viu tartaruga ou não viu tubarão e fala: eu não vi nada, não tinha nada para ver, Mas a gente acaba esquecendo que tem muitos outros, organismos que compõem o ambiente recifal. A gente tem aí camarões, a gente tem as plantas, as algas que estão ali, que são de grande importância nesses ambientes e acabam sendo um pouco esquecidas. Os corais, outros moluscos que ficam mais escondidinhos, mas que a gente consegue ver. Zoantídeos, os poliquetas. A gente às vezes esquece desses bichinhos pequenininhos, mas eles estão ali, Então, se a gente traz isso para o turista ou a gente mesmo, presta atenção nesses organismos que são um pouquinho menores ou que a gente às vezes passa despercebido, a gente consegue também ter uma atenção, um cuidado melhor com esse ambiente, Afinal, tá todo mundo ali junto, compondo um ambiente recifal. E a gente olhando para essa biodiversidade que a gente encontra, esses organismos pequenininhos, a gente também acaba esquecendo um pouquinho o quanto eles são sensíveis, o quanto esse ambiente marinho todo vem sofrendo ano após ano, impactos ambientais aí, a gente acaba esquecendo um pouco do cuidado que a gente tem que ter com eles. Então vamos falar um pouquinho dos impactos. Impacto ambiental qualquer alteração, no ambiente ou nos elementos que compõem esse ambiente causada pelo desenvolvimento da atividade humana. Então, a gente vive, na nossa vida a gente vai causar impacto, Pode ser um impacto grande, como de uma indústria, ou quando, por exemplo, a gente tem notícia de derramamento de óleo, é um impacto muito grande, Mas pode ser impactos pequenos, assim, locais, a gente tem essas diversas proporções dos impactos que a gente causa, Trazendo aqui para o oceano, para os mares, a gente sabe aí que os impactos negativos nos oceanos, eles são diversos, mas a gente pode falar aí de perda de habitat, Tanto para construções ou até a poluição, A gente tem aí alterações climáticas, a gente tem a contaminação, de todo um ambiente. E pensando nisso, assim, eu trouxe um trabalho que mostra, um exemplo de um trabalho que mostra como
A saúde do oceano está diretamente ligada com a nossa saúde, né? Com a saúde socioambiental, né? O nosso socioeconômico, a população em si, não só pessoas que vivem, né, do mar ou que estão ali no litoral, mas de todo o planeta, né? Então a gente precisa de um oceano saudável para conseguir se manter saudável, né? Não é só falar sobre lixo e outras coisas, a gente tem que realmente prestar atenção nisso, né? E trazendo aqui para o ambiente recifal, né? A gente tem aí o turismo, que é uma atividade que vai acontecer, porque, né, tem que gerar economia. E quando a gente fala de impacto do turismo, né, a gente tem uma série de impactos do turismo no ambiente recifal. A gente tem aí poluição visual, sonora, química, lixo, a gente tem a sobrepesca, tudo isso girando em torno do turismo, né? Então, por exemplo, um turismo de massa, assim, né? A gente tem que sempre lembrar que a maioria desses impactos, eles são causados por falta de estrutura ou a sobrecarga dessa estrutura local, né? Que não está apropriada para receber esse tanto de visitantes. Não só o espaço urbano, mas também como o meio ambiente. Então a gente aqui está vendo soterramento, a gente está vendo perda de habitat, a gente está vendo poluição, todas as poluições a gente vê nessa imagem. A gente vê aí a sobrecarga também, né, do sistema de esgoto. E também uma coisa que é muito importante é quando a gente não tem regras, né, a gente não tem controle do que se faz ali naquele ambiente recifal, né? Isso gera um impacto bem importante. Então a gente tem aí diminuição de biodiversidade, as mudanças ambientais locais, a gente tem o estresse no ambiente que vai aí gerar também inúmeros problemas, mudança na fauna, na flora, né? Deixa o ambiente mais doente, né? Ou suscetível a doenças. Então a gente olha aqui exemplos, né, de ambientes recifais que são diferentes de Noronha, porque a gente tem aí um controle, a gente tem um manejo, né, do turismo, mas que a gente tem que ficar sempre atento também o que a gente está trazendo para o nosso local, né? Então, indo para uma esfera local, cada lugar vai ter a sua peculiaridade e os seus problemas principais, assim, a gente, né, tem muitos problemas, mas tem aqueles que vão ser, que vão caracterizar ali um ambiente. Então, eu trouxe um exemplo sobre ancoragem, né, de um trabalho feito em Arraial do Cabo, que fala, aqui em Arraial do Cabo tem muitos mergulhos, né, pode se chamar da capital de mergulho, e todos os dias muitas embarcações estão ali ancorando seus barcos nos recifes, né, nos ambientes recifais. Então causa um dano tremendo, leva-se muito tempo para a recuperação desse ambiente. Então é um impacto bem pontual do turismo, né? E em Noronha eu trouxe o exemplo, por exemplo, de um trabalho que mostrou que mesmo com o controle ali da piscina do Atalaia, que mesmo com as regras, a gente ainda vê o impacto. Então, o impacto vai existir nessa atividade, mesmo com o controle, né? Esse trabalho ele mostra que a proporção de peixes ali do Atalaia é quase comparada à proporção da do Porto. Então, assim, é um ambiente que não tem... O Porto é um ambiente lá que não tem restrição, né, de visitação e tal, mas que ali a gente ainda vê o impacto, né, na piscina do Atalaia, mesmo tendo restrição. E aí o local ideal que foi colocado como maior biodiversidade, maior riqueza das espécies é a Raquel, que não tem visitação, e também o Sueste, ali na parte onde também não tem a visitação. Então, assim, a gente sempre tem que lembrar que o impacto vai existir. Então, como que a gente vai partir daí, né, em diante? Então fica a pergunta, né? Por que a gente vai minimizar esse impacto? Parece óbvio, né, falar isso, porque a gente tem que preservar. Mas por que disso, né? Então, a gente sabe que a gente quer diminuir esse impacto ambiental negativo caminhando para a sustentabilidade, caminhando para o equilíbrio, né? Então, onde que a gente vai chegar com esse equilíbrio? A gente vai chegar numa qualidade de vida. A gente não quer só que o ambiente fique saudável, porque só o ambiente. Não, a gente quer a nossa qualidade de vida também,
como vai ser daqui a alguns anos, né? Então, se a gente conseguir caminhar para essa diminuição dos impactos e equilibrar, né, as atividades, né, o nosso progresso, nossa qualidade de vida, a gente vai atingir o objetivo. E quais são os caminhos que a gente tem para minimizar o impacto nesses ambientes recifais, né, no trabalho de vocês? Eu trouxe aqui 2 exemplos sendo que é o próprio turismo que faz esse papel, que tem esse papel aqui. Então, a gente sabe que uma experiência positiva no turismo, quando o turismo é feito com qualidade, quando tem uma prestação de serviço boa, quando tem normas, né, quando ele tem uma regulamentação, a gente gera uma sensibilização ambiental. E essa sensibilização é o caminho para a conservação. A gente sabe que quando um turista vai visitar um local e ele se interessa, ele fica imerso naquele ambiente, ele vai sair dali sensibilizado, ele vai ter uma questão positiva, e isso é importante para a conservação, né? Então a gente precisa sempre conhecer ali o ambiente, dar valor a ele, né? Não só o valor monetário, mas o valor sentimental também. E aí é que entra o protagonismo do condutor. Então o condutor, ele vai fazer esse papel de causar a experiência positiva no turismo, né? Ele é um dos protagonistas aí nessa história. Então, quando a gente olha assim para um cenário, né, onde tem ali o ambiente recifal, a economia que tem que funcionar, o condutor, a gente consegue ver os caminhos, né? Então, eu trouxe aqui esse fluxograma para mostrar para vocês. A gente tem um ambiente recifal aqui, né, e o condutor que tem o conhecimento local, né, traz as informações, ele traz a prestação de serviço. Quando ele leva esse serviço para o turista, com uma boa qualidade, com uma condução boa dentro do ambiente recifal, ele gera uma sensibilização, e essa sensibilização vai aí minimizar os impactos do turismo, do turista em si e do próprio condutor dentro do ambiente recifal. E aí, quais são os caminhos para uma atividade, né, turística com menor impacto, né? Então, como que é o papel do condutor aí nesse caminho? Com uma boa conduta. Então, tendo essa boa conduta no trabalho, né, na prestação de serviço, no dia a dia em geral, a gente vai conseguir aí minimizar os impactos. Então, eu listei aqui algumas notas da boa conduta, e a primeira, acho que é a mais importante, é o briefing, né? Essa conversa que tem que ter entre o condutor e os visitantes é muito importante. Nesse primeiro contato que você vai passar aí todas as informações sobre as atividades que vocês vão fazer, questões de segurança, o conhecimento que você traz sobre aquele ambiente, onde vai ser, como vai ser, tudo. Tem que ter tudo nessa conversa, é muito importante mesmo. Assim, você está preparando ali o seu visitante para ter uma boa experiência, tanto com você como com o ambiente. Então, se ele conhece, você conhece, passa, né, com paciência, com bastante vontade o seu conhecimento que você tem ali para o turista, ele ali já vai começar a se interessar pelo que ele está fazendo, ele vai dar importância àquilo, ele vai saber que aquilo é a sua casa, é o seu trabalho, né? Então tudo começa nessa primeira conversa. Agora a questão, né, de como a gente se comporta dentro da água, né? Então a natação, ela tem que ser muito calma, muito silenciosa. A gente sabe que a gente às vezes, né, nada meio afobado, a gente, né, não está colaborando ali com o ambiente. Nos ambientes rasos, a gente tem que ter muito mais cuidado, então usar o equipamento adequado para cada situação, fazer o mínimo de movimentos bruscos para não levantar sedimento, para não, né, assustar, não causar ali um estresse no ambiente. A gente sabe também que a gente já está entrando num ambiente que não é o nosso, né, que a gente não pertence à água.
Então, quando a gente está ali, a gente é o ser estranho. Os animais veem a gente como estranho. A gente sabe que tem alguns que já têm tolerância, né, com a presença humana, mas a gente sempre tem que minimizar a perturbação que a gente está causando ali. Então, se a gente vê um animal, né, tanto o condutor, assim, dizer para o turista e você agir assim também, é uma aproximação calma, ou ficar parado. A gente sabe que os animais, eles são curiosos, então se a gente fica ali esperando, ele vai se aproximar, ele vai ficar à vontade, ele não vai se sentir ameaçado e vai interagir, né, de forma saudável com você. Então, isso é muito importante ser passado também, lembrando que todas as informações têm que ser passadas lá no briefing. A questão da flutuabilidade. Então, assim, é uma coisa muito individual de cada um. Tem gente que nasce aí flutuando, principalmente quem já cresceu no mar, quem tem essa habilidade. Mas tem gente que tem muita dificuldade. Então, também vai do condutor aí passar essa segurança para o turista, ter paciência. Quando estiver ali na água, ensinar, né, como que se flutua, como que vai nadar, vai ficar mais calmo. E tá sempre com os equipamentos de segurança, né? As boias são imprescindíveis, tanto uma boia de suporte num ambiente mais fundo, quanto o colete nos ambientes rasos. Ele vai proteger aí tanto o turista, você também, se ele precisar, se o turista precisar se apoiar em você, ou ele se desesperar, você vai estar seguro ali com o colete ou com a boia. E também vai passar a segurança para não precisar ali ficar de pé, se não puder ficar de pé na área que vocês estiverem. Então é muito importante também como segurança pessoal. Os pontos de apoio, né? Falando dos pontos de apoio. Então, sempre preferir se apoiar em fundos arenosos, são onde a gente gera menos impacto. Quando a gente se apoia ali no recife, né? Nos corais, nas águas, a gente acaba agredindo aqueles animais, aquela flora que está ali, e também a gente pode acabar se machucando, né? Então é uma questão de segurança. Tem alguns animais ou algas que podem causar alguma irritação, então a gente tem que sempre evitar e respeitar os locais de entrada e saída, né, que são indicados, né? Então respeitar esses pontos também, principalmente em piscinas naturais, por exemplo. E por último é a segurança. Então sempre conferir, né, as condições do tempo, as condições do mar, tábua de maré. Nunca expor os visitantes a condições, né, que não sejam seguras. E vocês também, né? Então é o trabalho de vocês vão fazer isso por muito tempo. Então é importante essa segurança. E também sempre estar em conversa com o turista que vocês vão estar atendendo, por uma questão de saber até o nível, né, da capacidade daquela pessoa de estar dentro da água, ou de, né, fazer a trilha e depois entrar na água. Então cada um tem as suas dificuldades. Então é sempre bom estar nessa comunicação do condutor com um visitante. Esses tópicos que eu levantei aqui de boa conduta são passados já no mundo todo. Existem vários vídeos, vários manuais, né, de boa conduta em ambientes recifais. Então eu trouxe até dois exemplos aqui para vocês de vídeos e folhetos, né? A gente tem aí um vídeo que é do Ministério do Meio Ambiente. Esses vídeos são voltados para o turista em geral, né? Não é pro condutor, mas ele tem praticamente o mesmo conteúdo, só de uma forma mais lúdica. Às vezes ele traz também informações locais, né? Eu trouxe um dos vídeos aqui de Arraial do Cabo, específico para o mergulho de cilindro. Aqui tem muito mergulho, então eles fizeram um vídeo para passar para os turistas que vão mergulhar, né? E esse aqui é geral para qualquer ambiente recifal. Aqui também tem esse vídeo esses dois manuais, né? Um de praia, outro de mergulho também. Então fica aqui também uma dica se vocês quiserem assistir e passar para os turistas, para os visitantes de vocês, é bem interessante. E assim ele vai aprender em Noronha como mergulhar com vocês e vai levar isso para outros lugares, né? A gente sabe que Noronha tem bastante visibilidade, o turista que vai tem condição de viajar, então ele
saindo daí com uma carga, né, de sensibilização para esses ambientes é muito importante para levar para os próximos locais que ele for visitar. Bom, então aqui está alguma das referências que eu usei para fazer essa aula. Se ficou alguma dúvida ou se vocês quiserem algum material, podem entrar em contato comigo pelo e-mail. Eu espero que vocês tenham gostado. Também espero que vocês aí exerçam com bastante profissionalismo o trabalho de vocês, continuem cuidando aí do ambiente de Noronha. E muito obrigada pela oportunidade e boa condução.